So, hello Karime. Hoje vamos dar mais uma dica sobre a importância de saber pelo menos o inglês básico se você pretende ir morar, trabalhar em um país estrangeiro, ok? Então, Karime, muitos brasileiros saem do Brasil sem saber pelo menos esses elementos básicos. Agora, você que saiu, você que foi para a Irlanda, quais dicas você pode dar justamente para brasileiros pretendendo trabalhar no exterior? Então, a principal dica é estude inglês antes de ir. Então, essas dicas aí servem para o pessoal que está indo, como eu fui, numa aventura. Então, ou para intercâmbio, para estudar inglês, ter essa experiência no exterior, né? Então, o pessoal que já vai com um emprego já arranjado, para uma qualificação mais alta, você já tem que saber, você tem que ter testes de inglês de proficiência. Claro, já claro, antes. Mas para mim, como fui no intercâmbio, fui sem saber nada de inglês. E a dica principal é estude em casa. Tá. Karime, no início, como é? É difícil? Muito difícil? Fácil? Muito fácil se comunicar no início? Chegado lá? Não é fácil. Eu fui para ficar 1 ano, né? 6 meses ou 1 ano. Sim. Lá na Irlanda. Então, no começo é bem complicado. Então, eu estava trabalhando aqui antes de ir, então quem está preparando intercâmbio aí sabe que você tem uma série de coisas que você tem que arranjar antes da sua viagem. Claro. E você acaba deixando, vou deixar já estou indo para aprender inglês, eu vou deixar para fazer tudo instante, lá. Claro, tá. Então, a dica é não faça isso. É muito complicado no começo. Eu tive sorte de estar indo com mais uma pessoa comigo que já falava inglês. Uhum. Mas se não fosse isso, eu teria passado por muito mais perrengues. Então, no começo eu tinha muito medo de andar sozinha na rua, por exemplo. Então, eu só saía se eu soubesse que eu estava com essa pessoa comigo, porque claro. Eu tinha medo de me perder, de ter que pedir direção, eu não sabia onde eu estava direito. Karime, você chegou na Irlanda sabendo falar inglês, o básico? Não, eu fui sem nem o básico. Foi bem complicado no início. Fantástico. Como você superou esse problema no início de não poder se comunicar? Eu não tive outra possibilidade, então tive que estudar muito. Então, eu tinha aulas todos os dias, de segunda a sexta, por várias horas por dia. Sim. E além das aulas, eu chegava em casa e revisava tudo, levava tudo bem a sério. Então, as lições de casa, estudava por conta sozinha. Porque se não fosse isso, eu teria perdido muito tempo do meu intercâmbio. Entendi. Agora, Karime, é verdade que fazendo mímicas ajuda no início? Muitas pessoas falam que se você faz mímicas, consegue ir longe com isso. É verdade ou não? Você consegue talvez não morrer de fome, assim. Então, se você está indo viajar, talvez uma viagem mais curta, você não tem tempo de aprender inglês, talvez, né? Vai ser limitante, mas não é... É mais uma coisa de emergência, agora, eu acho, se né? você está indo fazer intercâmbio, eu acho que é essencial você saber se comunicar, porque você vai se sentir frustrado no final, de não saber, você não consegue entender ninguém, não consegue entender uma placa, então, o que eu quero dizer, você perde muito ali da sua viagem. Devido não entender nada. Quais são os primeiros elementos do inglês que você precisa aprender, Karime? Explica um pouquinho. Vocabulário-chave. Se você não tem nada, zero de inglês ali, o vocabulário, frases-chave, acho que são, no começo, o mais importante. Fale 2 ou 3 frases-chave, para dar um exemplo. Saber usar o verbo can, né? Yes. Can I, muito útil, né? Que é muito útil, tanto para viagem quanto no começo, porque mostra que você é educado, né? Que sabe fazer pedidos. Que sabe, pelo menos se você não souber falar direito o que você quer, você está tentando ser educado. Então, porque aqui no português a gente fala, se você está num restaurante, você fala, eu quero uma coca. Eu quero uma coca. Dependendo da sua entonação, não soa rude, né? Mas se você falar em inglês, I want a coke. Parece um mandar mesmo, né? É uma coisa imperativa. Então, isso. é bem importante saber usar esse verbo can, no começo. Claro. Tá, mais uma. Sorry. O sorry. Sorry. As palavras básicas. Please, sorry, excuse me. Eu até tinha um amigo, ele falava inglês bem, assim, quando a gente viajou mais ou menos na mesma época pra Irlanda. Mas ele tinha maneira de falar what? Porque em português não é tão horrível, né? Você pergunta, se alguém falar alguma coisa, você fala, o quê? Não é, dependendo, né, do tom que você usa, não é uma coisa rude, né? Mas ele tomou uma bronca uma vez de um senhorzinho numa loja, porque o senhorzinho falou alguma coisa e ele falou, what? Em inglês isso também não soa legal, né? Soa seco, claro, soa um pouquinho seco. What? Talvez você fale isso porque rude, se você tem talvez. uma intimidade com a pessoa, né? Não mas tem problema, não com um estranho você chegar e falar, what?
Entendi. Então esse é um exemplo básico. Então é melhor você usar um sorry, please, can. Karime, na Irlanda, onde você foi, por exemplo, as pessoas são receptivos, simpáticos, pacientes com estrangeiros, com você, como foi? São, em geral, lógico que eu tô falando no geral, né? Você vai ter relatos de pessoas que sofreram algum preconceito, alguma coisa, mas no geral é um povo bem acolhedor. E eu fui pra Dublin, que é a capital. Sim. É uma cidade bem acostumada com turista. Então Eles sabem. Eles já são acostumados com pessoas que, além dos turistas, tem muita gente de fora também, tem muitas empresas, então muita gente vai trabalhar lá. Claro. Então eles são acostumados ali a ouvir outras línguas e ter paciência para explicar. É um povo bem amigável, em geral, assim. Karime, pode me falar de algumas das situações mais difíceis para se lidar quando tem falta de inglês? No seu dia a dia inteiro você vai precisar do inglês, mas para quem vai morar e para você alugar um apartamento, para você pôr telefone, internet no lugar que você está indo morar, ou para transferir ali a conta de quem que era o antigo morador. Então esse tipo de burocracia que você vai enfrentar no começo, sem o inglês ali, é um perrengue. Deve ser difícil. É difícil se você ficar dependendo dos outros, porque você não vai conseguir falar no telefone com inglês básico. Agora, Karime, falando de tempo, quanto tempo você demorou a chegar a um nível de ter um inglês funcional, onde não era mais problema para você se fazer entender? Para eu sair ali daquele zero inglês, acho que demorou uns 3, 4 meses para eu conseguir conversar alguma coisa. 3 meses. Para conseguir conversar razoavelmente bem, uns 6 meses. 6 meses, tá. Então, bom é dar 3 meses para aquela primeira fase, saber se comunicar nas coisas básicas, e uns 6 meses para poder realmente funcionar, trabalhar, operar. Lembrando que depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que eu conheço que está morando na Irlanda, por exemplo, país de língua inglesa, há 5, 10 anos e não fala inglês. E não fala, depende da pessoa, né? Tem só muito básico, assim. Então, se dedique. Geralmente, se você vai para estudar inglês, você vai ter aula de segunda a sexta, todos os dias, por 4, 5 horas. Então, não fala, né? Tenha foco. Aproveite essa oportunidade, que claro, não é toda hora que acontece. Claro. Estude bastante. Leia também, leia os jornais. Outra dica importante é assista ali o noticiário local, os programas de entretenimento locais, assista a TV local. Parece bobeira ter uma TV em casa, parece um luxo, né? Então, mas é muito importante. É muito importante se você está aprendendo inglês. Está ligado, envolvido no que está acontecendo. Isso é uma coisa que todo intercambista fala, eu não vejo TV nem no Brasil, eu só vou usar a internet. Mas é bom para ter aquele barulhinho do fundo com o inglês na sua cabeça. Vai aumentando. Uma hora ou outra você vai parar por 2 minutos para ver uma propaganda que está passando, então, além de você estar ali se inteirando da cultura que você está, o que eles gostam de assistir, além desse sentido, você vai praticar o seu listening ali. Diferentes sotaques. Me fala um pouquinho sobre sotaques, Karime. É um diferencial, né? Não é todo mundo que fala igual. Em Dublin, por exemplo, tem pessoas do mundo inteiro. Como é se acostumar com sotaques diferentes? Essa eu acho que é uma das partes mais gostosas, assim, depois que você aprende a falar, você começa a conseguir identificar a nacionalidade, às vezes até a cidade, né? No meu caso, o pessoal fala bastante do sotaque irlandês, que é bem carregado, né? Mas dentro da Irlanda mesmo, eles têm vários sotaques, você sabe, né? Tem vários sotaques diferentes. Dentro de Dublin mesmo, eles têm 2 sotaques distintos. E com o tempo você vai aprendendo sabe, automaticamente, Northside, essa pessoa Southside, é do sul de Dublin, essa pessoa é do norte, essa pessoa é de Kerry, essa pessoa é de Cork. É divertido lá, você se diverte com isso. Sim, tem bastante ingleses passando férias, né? A Inglaterra ali do lado, então passa o final de semana na Irlanda, passa uns dias ali de férias, então você aprende, esse sotaque é o britânico mesmo. Esse é o irlandês, ou esse é o americano, e essa é uma coisa engraçada, que tem muita gente que sai daqui com inglês, sai da escola de inglês do Brasil, só estudou no Brasil, com inglês avançado, muitas vezes chega lá e não consegue se comunicar. Porque acha que, eu tenho inglês, estou na escola no avançado. Se comunicar no dia a dia com nativos é diferente, outra história. Né? Diferente. Eu vi isso no vice-versa, chegando no Brasil. Karime, vamos concluir agora com 3 dicas, os mais importantes para pessoas saindo do Brasil, indo viver, trabalhar em outro país, para eles se prepararem, anteciparem, para não ter grandes dificuldades quando eles chegam no novo país. Então, dica número 1, estude antes de viajar. Não faça como eu para ver todo o inglês lá.
Então Tá. estude o quanto, se você tem 1 ano, 6 meses, o que você conseguir estudar aqui e antecipar no Brasil Estuda. vai te ajudar. A dica número 2, não ter vergonha. Então, quando você já aprendeu um pouco do inglês, vai acontecer, você vai ter muita vergonha de abrir a boca, porque você está num país, né, falantes nativos, muita gente que já fala inglês há muitos anos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não, porque você tá lá, número 1, você tá lá para aprender. É permitido errar, é permitido É errar. para isso que você tá lá. Claro. Todo mundo que fala inglês já passou, que não é nativo, logicamente, já passou por esse processo da vergonha. E tem muita gente que não tem ali a gramática, mas não tem a vergonha. A pessoa se comunica muito melhor do que quem tá... Acontecia comigo, eu tinha muita vergonha de abrir a boca. E demorou mais pra eu conseguir começar a falar. Enquanto que eu tinha amigos que talvez na gramática não eram tão mas bons na escola. se comunicavam. Mas eles tentavam falar, e pro nativo... E daí vão aprendendo. E a gente é muito crítico com o nosso próprio inglês, o brasileiro, e você que está estudando. O nativo, às vezes, se você conseguisse fazer entender para ele, já tá valendo. Não precisa ter a gramática 100%. Então, ali. ser menos crítico Menos com crítico, si mesmo. e Isso, lógico que é bom sempre estar aprendendo e continuar o seu aprendizado do inglês. Mas no começo ali, se comunicar é a palavra-chave. É mais importante, claro que sim. Então, não tenha vergonha. E a dica número 3 é estude em casa. Então, como a gente já falou, você tá lá no intercâmbio, não vá só para a escola de inglês e depois fecha o caderno e vai para o restaurante brasileiro, no mercadinho brasileiro, com seus amigos brasileiros, ali no circuito de toda a cidade que você vai fazer intercâmbio, você vai ter a comunidade brasileira. E é muito fácil ali, porque você tá com saudade de casa, o povo que você já conhece, os costumes. A comida é a mesma, então você gruda ali naquela comunidade. Então, abra ali a sua mente, estude em casa e tente conhecer a cidade nova que você está morando, os costumes, os museus, os bares, restaurantes. Participe da vida social da cidade mesmo, não é isso? Exato. Então não feche o caderno ali e esqueça o inglês só aquelas 4 horas que você está estudando. Ali no Se esforce e estude. Isso, né? Exato. E agora é só dizer boa viagem para você que vai viajar. Have a great trip!